há algum interesse para nós aprendermos sobre Satanás? Que lições tiramos sobre ele? Eu também faço essa pergunta, assim como você, que está aqui ou que está nos assistindo. E esses dias eu estava vendo uma obra literária de um pensador, chinês, né? Ele é o Sun Tzu. O nome da obra é A Arte da Guerra. É uma obra literária datada por volta do ano 500 a.C. E ele diz uma frase, essa frase que eu quero ler para você, que diz assim: ele fala: conheça o teu inimigo e você não vai precisar se preocupar com o resultado de 100 batalhas. Essa frase está resumida, ela é um pouco maior, mas se você conhecer o teu inimigo, é como ele dizia, você não precisa se preocupar com o resultado da batalha, você vai vencer ela. E eu achei interessante porque lá no templo de Apolo também tem uma frase escrita lá, diz assim: conheça-te a ti mesmo. E aí, quando o pensador chinês diz: conheça o teu inimigo e a ti mesmo, e tu não vai se preocupar com o resultado de 100 batalhas, porque as 100 batalhas está garantida. Aí eu fiquei imaginando para essa lição. A irmã Josilma aqui muito bem explicou sobre algumas características de Satanás. E aí a gente vai ver a continuação dessa lição, que o ponto 2 vai falar assim: o livro de Jó e as obras de Satanás. Depois de conhecer as características dele, do que ele é capaz de fazer, quais são essas obras? Onde está evidenciada essas obras dele? Aí nós vamos ver: o primeiro é dor e sofrimento, o segundo, acusar, e o terceiro, tentar. O comentarista da lição, ele diz o seguinte: a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Ele é capaz de agir contra o ser humano, isso aí é fato. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Você já viu a natureza dele. Agora, o comentarista está falando da natureza das obras dele, porque são duas coisas distintas aqui: a natureza dele e a natureza das suas obras. Vamos lá. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. É da natureza dele. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repetidamente. Da mesma forma, houve um grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então a primeira questão dele aqui, trazer dor e sofrimento. O que ele vai agir? A primeira ação dele contra o homem, trazer dor e sofrimento, porque a gente sabe que dor e sofrimento é algo que tira qualquer pessoa, né, do eixo. Então a primeira ação dele aqui é trazer dor e sofrimento. A segunda ação é acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Eu vou ler, depois eu vou resumir os três aqui para você. A terceira ação dele é tentar. Por outro lado, devemos destacar a ação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas.
pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimar os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar, tentar para o mal. Então nós vamos ver aqui 3 coisas que o diabo vai agir. Bom, se eu conheço essas características, no primeiro sinal vai ter que acender um alerta aqui, certo? No primeiro sinal eu tenho que já acender a luz, pelo menos amarela. Está acontecendo alguma coisa, deixa eu ver se isso é espiritual ou se isso aqui é uma ação física. Nós temos que entender que existem enfermidades que são físicas, provocadas pelo homem, e aí você tem que entender que o diabo se aproveita das situações. Nem tudo é o diabo, mas ele vai se aproveitar das situações para entrar. Então vamos lá, se o diabo vem, coloca dor e sofrimento, que aí está ligado à área de enfermidades, e sim, é verdade, existem enfermidades de cunho espiritual, estritamente espiritual. Pessoas que estão adoecendo por causa de enfermidades, são enfermidades espirituais que vão gerar enfermidades físicas. E aí nós temos uma coisa ligando a outra. Alguém que está doente emocionalmente, por exemplo, vai adoecer de outros problemas físicos, a diabetes, a pressão alta, a arritmia e tantas outras enfermidades. Ela pode estar ligada a uma enfermidade que começou na mente. Assim que o diabo trabalha. Quando uma enfermidade é colocada uma enfermidade espiritual, ela pode desencadear em enfermidades físicas. Agora, um ponto que a irmã Josima falou aqui, bem interessante, é que o diabo só pode fazer isso com a permissão de Deus. Se Deus não permitiu, o diabo não toca naqueles que não pertencem a ele. Você pertence a Deus? Então fique tranquilo, porque o que está acontecendo contigo é tudo permissão de Deus. Aí a outra característica dele é acusar. Bom, o diabo, como ele é acusador, ele vai procurar os detalhes para poder colocar o homem em uma posição conflituosa. Acusação, irmãos, é algo muito difícil. É algo muito difícil. Hoje nós temos aqui nas nossas leis 3 pontos importantes da lei que vão ajudar as pessoas que sofrem esse tipo de problemas, né? Nós temos a nossa lei hoje que vai falar sobre essas questões da acusação falsa. E essas questões hoje são combatidas na justiça, né? Nós temos isso aí já. Mas o diabo, ele vem sorrateiramente envolvendo o homem em uma situação, irmão Barbosa, que quando a gente acorda, a gente não sabe nem para onde agir, mas não sabe mais nem o que fazer, né? Se você for ver como o diabo trabalha, a forma como ele trabalha, a base dele até chegar, quando o homem acorda, quando ele cai em si, já perdeu muita coisa. A imagem já foi para muito longe. Eu vi esses dias, pastor Lourenço, um pastor, está na internet, um pastor que foi acusado por uma irmã, parece-me que foi lá em Goiânia. O pastor foi acusado por uma irmã da igreja, que ele era pastor lá. Ele foi acusado de tentativa de estupro contra ela. Ele foi preso imediatamente, porque uma acusação dessa é muito sério, principalmente para um líder. Ele foi preso, levado para o presídio, morreu no presídio. Os bandidos lá, o pessoal lá, os presos, mataram o pastor lá dentro. E depois de morto, a irmã falou para todo mundo que aquilo não tinha acontecido, que ela realmente inventou a história. E aí aconteceu o problema, o pastor foi morto, e quando todo mundo descobriu, era uma mentira daquela mulher. Então o que o diabo faz? Ele vai vir por trás, ele vem por baixo, ele vem por uma esfera tão escondida, que quando a gente acorda, muita coisa já aconteceu. Então nós temos que ter cuidado com essa situação, sobre a acusação. E eu digo de passagem que infelizmente muitos estão emprestando a sua boca e a sua vida para acusarem os outros. E a Bíblia é bem clara em dizer que isso é abominável aos olhos do Senhor. Provérbios está aí para dizer sobre isso em várias vezes. Vamos lá.
tentar. Tentar é algo que ele faz repetidas vezes. A tentação é algo sério. Vocês lembram do Éden? A mulher não caiu imediatamente. Não foi olhou aquele fruto lá. Não, houve toda uma estratégia para derrubar a mulher. E o diabo faz isso. A tentação. Eu até poderia colocar aqui, irmão Barbosa, nessas três ações dele, que ele começa pelo tentar. Aí ele vai acusando e depois ele traz 2 sofrimentos. Eu poderia colocar nessa ordem. Mas a tentação é algo que ele vai fazer o tempo inteiro. O tempo inteiro. É como alguém, por exemplo, que sai... alguém que foi preso por roubo, por furto, e aí ele está livre e de repente ele está na casa de alguém e vê uma nota de R$100, por exemplo, em cima de uma mesa. Ele vai ficar olhando para aquilo o tempo todo e vai pensar, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Então onde é que o diabo vai trabalhar? Onde é que Satanás vai trabalhar na vida daqueles que já são servos de Deus? Na tentação, fazendo você voltar para as velhas práticas. E a Bíblia é bem clara em dizer que depois que você entrega a sua vida a Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E sobre a acusação, a Bíblia diz que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então essas 3 ações dele aqui é algo que nós devemos ter bastante cuidado, muito cuidado mesmo, sobre essa questão de tentação, acusação para trazer dor e sofrimento. O terceiro ponto, a gente não pode se prender muito porque é muito rápido, né? A gente daqui uns dias, com fé em Deus, a gente vai voltar para as aulas presenciais, aí cada um nas suas classes vão poder tirar mais dúvidas sobre essa questão. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Primeiro, vai falar da queda e ruína de Satanás. Depois ele vai falar do testemunho de Deus. Vamos lá. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco subestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então aqui, essa primeira parte aqui, ela também é interessante para a gente entender como servo do Senhor, que o diabo ele se levanta, mas ele cai. Contra nós, contra o povo de Deus, contra aqueles que têm a marca do sangue de Cristo, ele se levanta, ele tenta, ele acusa, ele pode tentar trazer dor e sofrimento, mas ele cai, a queda vem. E a Bíblia diz que a vitória aqui foi de Jó. E quem era Jó? Era o servo de Deus. Então você vai ver que a queda de Satanás, ela acontece. E uma curiosidade, a gente não para pensar nisso, é que o próprio Deus, no livro inteiro de Jó, a gente não consegue mais ver em evidência, no caso, como o comentarista está falando, e também não vai ver mais se falar sobre Satanás, mas você vai ver a ação que está acontecendo em todo o livro. Até o final do livro você vai ver toda a ação de Deus e também a ação do diabo. E esse primeiro subponto aqui vai falar da queda dele e a vitória de Satanás. O que ele queria? O que Satanás queria? Qual era o objetivo dele? Ele queria apenas que Jó blasfemasse. Só isso, mais nada. E o que é a blasfêmia? Ele queria isso. Era só isso que ele queria. Que Jó blasfemasse. Que ele se voltasse contra Deus. Que ele revelasse o oposto a Deus. Que ele se opusesse a Deus. Era isso que ele queria. Ele não conseguiu.
O segundo de Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Já foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno ela se manifestou. Jó 38:1. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Tito 2:11. Ele também se manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, dentro dessa lição, duas ações acontecendo: a ação maligna e a ação de Deus. E nós vamos aprender que a ação de Deus se sobressai à ação maligna. Nós vamos aprender que por mais que o diabo se levante, ele sempre cai. Por mais que ele tente, por mais que ele acuse, por mais que ele tente trazer dor e sofrimento aos cristãos ou aos filhos de Deus, o diabo sempre perde. Ele é um perdedor, ele sempre vai perder. E nós aprendemos isso nitidamente no livro de Jó. Agora, nós também aprendemos dentro desse livro, e nessa lição nós vamos ver mais à frente, momentos em que nós temos que entender que vamos passar por provações, que passaremos por situações difíceis, mas também teremos a certeza que em todos os momentos o nosso Deus nunca vai nos deixar sozinho e nunca vai nos abandonar. E a gente vai ver a ação aqui acontecendo dentro do livro de Jó. Por exemplo, quando você vê que Jó foi tocado, quando ele está já na fase final, quando ele já está com a lepra, quando ele já está com as chagas, você vai ver que dentro da tradição, se você ler um pouco sobre a tradição, você vai ver que Jó já estava fora da sua casa. Ele já não estava mais dentro da sua casa, muito provavelmente no leprosário, ou por ser uma pessoa importante. E como ele era importante na época, o homem mais rico daquela época, ele deve ter sido colocado em um local afastado da sua casa, mas dentro ainda da sua propriedade. Aí você vai ver uma pessoa que tinha tudo, que os próprios relatos bíblicos vão dizer que os relatos extra-bíblicos, quer dizer, vão dizer que a mulher de Jó vivia como uma rainha, com tanto dinheiro que ela tinha, com tanta pompa que ela tinha na sociedade. Você vai ver que Jó era um homem muito rico, e que você vai falar também que Jó não havia outra pessoa mais rica do que ele, que era um dos anciões que comandava a cidade. São relatos extra-bíblicos. E você vai ver que ele perde tudo de repente. Ele vai perder uma coisa atrás da outra e passar por todo esse sofrimento. Mas ele perde os bens, ele perde os filhos, ele perde a saúde, e Deus restitui tudo novamente, dando a ele em dobro tudo que ele perdeu. E um detalhe: a esposa de Jó, Deus preservou ela, e foi com ela que ele teve os outros filhos, não foi com outra esposa. Então a ação de Deus em todo momento está implícita nos textos de Jó. Em todo momento Deus está ali, mesmo que Jó, ou que a esposa de Jó, não perceba que Deus estava lá, Deus estava. E são esses momentos difíceis que nos tiram às vezes do caminho, e que infelizmente muitos dos nossos irmãos deixam a palavra, e muitos dos nossos irmãos deixam o caminho e deixam a igreja, porque não conseguem ver a ação de Deus. Porque tem pessoas que só acreditam que Deus está ali se você vê alguma coisa acontecendo. Se você não vê nada acontecendo, você acha que Deus não está ali, que Deus não está no controle. Mas essa lição nos traz algo incrível aqui, para nós levarmos conosco no nosso coração. A ação de Deus está o tempo todo ali. Deus está agindo, protegendo o seu povo, guardando o seu povo, protegendo a sua vida. E por mais que o diabo tenha permissão de tocar em alguma coisa sua, essa permissão foi dada exclusivamente por Deus, porque o diabo não pode tocar naquilo que não é dele. Pastor Agão, você vê, se alguém chegar na sua casa, entrar na sua casa,
a primeira coisa que ele vai, se ele quiser tomar água, a primeira coisa que ele vai fazer é ele pedir para o Senhor arrumar uma água para ele. O Senhor vai lá, abre a sua geladeira, traz a água para ele, ele toma. Essa, pela ótica, tem que ser desse jeito, né? Pela ética, tem que ser dessa forma. Se a pessoa já tem mais intimidade, talvez ele entra, já pega lá a água, já toma a água. Mas se ele precisa de alguma coisa da sua casa, ele tem que pedir permissão para o Senhor. Para ele pegar o seu carro, para ele pegar uma roupa sua, para ele pegar o seu celular, para ele entrar na sua casa, tem que ser a sua permissão. Porque tudo que está naquela casa pertence ao Senhor. Assim funciona no mundo espiritual. Se você pertence a Deus, para o diabo tocar em você, ele tem que pedir permissão de Deus. E a Bíblia diz que tudo que pertence a você, tudo que está com você está abençoado. A tua casa também está debaixo das tuas bênçãos, está sendo alcançada pela bênção do Senhor por causa da tua vida. Tudo que é teu tem proteção de Deus e pertence a Deus. Se você já entregou para Deus, né? Porque tem gente que nunca entregou para Deus a família, nunca entregou a casa para Deus. Então você é guardião das coisas que Deus entregou para você. A tua casa, o teu carro, a tua família, tudo pertence a Deus. Então se o diabo quiser tocar nisso, ele tem que pedir permissão de Deus. Se enquanto Deus não permitir, ele não pode tocar. Então vá dormir tranquilo, vá descansar, vá dormir tranquilo, porque o diabo não toca naquilo que Deus não permite que ele toque. Por isso que nós temos que entender essa ação. E aí, irmã Josima, é importante a gente perceber, como a senhora falou, algumas características dele aqui, para a gente ver quando que ele está agindo, e quando que ele está agindo, e quando nós estamos agindo. Porque nós temos, às vezes, pastor Marlon, nós temos nós colocamos toda a culpa no diabo, e aí a gente não percebe que a gente levou o diabo a entrar naquela situação. Nós permitimos que ele entrasse naquela situação, né, com as nossas ações. Então nós temos que entender quando o diabo está agindo. E quando o diabo estiver agindo, nós vamos saber o que ele está fazendo, para que nós possamos orar e combater isso em oração, em jejum, com louvores, com ação de graça. Enquanto nós estivermos firmes com Deus, o diabo vai se levantar, mas ele vai cair. Tantas vezes ele se levantar, tantas vezes ele vai cair também. Essa lição ela é bem autoexplicativa. Se você leu na sua casa, se você percebeu aqui um pouco sobre essa lição, você vai ver que não tem muito segredo. Principalmente esse terceiro, que nós não entramos definitivamente na briga, entre aspas, entre Deus e o diabo, né? A gente está ainda nos pormenores aqui, entendendo a estratégia de Satanás, entendendo o movimentar de toda essa guerra que aconteceu. Então o diabo se levantou, foi lá, Deus conversou com ele, e aí ele tentou contra Jó, ele tentou contra a família de Jó, e aí ele fez toda aquela situação, se levantou, mas a lição termina dizendo que Deus venceu, e Jó venceu, e o diabo perdeu. É isso que vai acontecer. Se você está preocupado porque o diabo tem se levantado em alguma coisa na tua vida, na tua casa, na tua família, ou está se levantando aí na tua empresa, vá dormir tranquilo, meu irmão. O salmista dizia: em paz também me deitarei e dormirei. É algo aqui que nós devemos entender o seguinte: não adianta só deitar, eu tenho que deitar e dormir. Quando o salmista dizia eu dormirei, ele completa dizendo assim: porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Enquanto o mundo espiritual está lutando, você está dormindo, porque Deus está te fazendo habitar em segurança. Amém? Estamos chegando ao final da nossa lição. Essa aqui é a terceira lição. A conclusão diz assim: o livro de Jó mesmo, poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João: por isso devemos descansar em Deus. Descanse em Deus, meu irmão. Vá dormir tranquilo, porque Deus está agindo e
toda vez que Deus age, Ele sempre vence. Amém.